Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Fundamentos da Matemática 1. Hoje é a aula 19 e nessa aula a gente vai aprender a construir conjuntos a partir de conjuntos dados. Tá? A gente vai estudar o que, como faz a união, a interseção, a diferença de conjuntos, tá? E também a parte do complementar de um conjunto. Ok? Bom, vamos lá então. Como fazemos a união de dois conjuntos, tá? Então sejam A e B dois conjuntos e o universo. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que eu tenho o conjunto A, conjunto B, e o meu universo é um conjunto que contém A e B, tá? Então, a união de A e B, ou reunião, tá? Em alguns livros a gente ainda encontra o termo reunião, que a gente denota assim, é o conjunto formado por todos os elementos do meu universo que estão no A ou no B, tá? Então, ó, em símbolos, esse aqui, ó. São todos os meus elementos do universo que ou estão no A ou estão no B. Note então que aqui ó, tem uma disjunção. Tá? Então, para que um elemento esteja na união de A e B, basta que ele esteja em pelo menos um desses dois conjuntos. Tá? Então, como a gente faz para provar que um certo x está na união de A e B? Você tem que mostrar que ou o x está no A ou ele está no B. Tá? Bom, note que estão, só para não confundir aqui, ó, quando eu tenho dois conjuntos A e B, eles também podem ter uma interseção, tá? Então, assim, mesmo assim, o meu universo é um conjunto que contém os dois conjuntos, tá? Bom, como eu já falei, me adiantando, né? O que é a interseção de dois conjuntos A e B? Tá? Então, de novo, vamos supor que eu tenho A e B, dois conjuntos que podem ter alguns elementos em comum ou não. Vamos ver do outro lado aqui. Tá? Então, dado dois conjuntos A e B que podem ter elementos em comum ou não, e vou considerar o universo, ou seja, um conjunto qualquer que contenha os dois conjuntos. Então, a interseção de A e B, que nós denotamos assim, ó, A interseção B, é o conjunto formado pelos elementos que estão no A e no B. Tá, ó. Então, ó, na definição aqui ó, de interseção, eu quero que os elementos estejam em ambos os conjuntos, ó, porque eu tenho tem conectivo E aqui, ó, tá? Uma conjunção. Então, para que um elemento esteja na interseção dos conjuntos A e B, ele precisa pertencer aos dois conjuntos ao mesmo tempo, tá? Então, ó, quando eu vou mostrar que um elemento X está em A, eu preciso mostrar que ele está em A. Bom, de novo. Se eu tenho um elemento X e eu quero mostrar que ele está em um conjunto A inter B, né, a interseção de A e B, eu preciso mostrar que esse X está no conjunto A e também está no conjunto B, tá? Agora, essa situação aqui, ó, em que os conjuntos A e B não têm nenhum elemento em comum, eles recebem, nesse caso, um nome especial, tá? Nós dizemos que, nesse caso, os conjuntos são disjuntos, tá? Ou seja, quando eles não têm interseção. Ou seja, não existe nenhum elemento nos dois conjuntos ao mesmo tempo, certo? Quando eu tenho dois conjuntos disjuntos, ou seja, com interseção vazia, nós vamos dizer então que a união deles é uma união disjunta, tá? Aqui é só nome, quando a gente quer dar alguma informação sobre os conjuntos que nós estamos trabalhando, tá? A diferença de conjuntos, como a gente define? Então, das dois conjuntos A e B, a diferença entre A e B, geralmente nós temos duas formas para representar, tá? Ou assim, né, com traço na diagonal aqui, né, inclinado, ou usando o sinal de menos, A menos B, tá? Então, ambas as notações aqui que eu pintei de azul representam a diferença do conjunto A e o conjunto B. Então, ele é o conjunto formado pelos elementos que pertencem a A e não pertencem a B.
Então, gente, ó, quem que é a diferença entre A e B? É o conjunto formado pelos elementos do A que não estão em B, ok? Desse modo, quando eu preciso mostrar que um elemento está na diferença entre A e B, nós temos que mostrar que o x está no A, aqui está um errinho, e o x não está em B, tá? O caso particular de diferença é quando um conjunto está contido em outro, tá? Por exemplo, suponhamos que A e E são dois conjuntos quaisquer, só que o A é um subconjunto do E. Então, nós vamos dizer que a diferença E menos A, tá? Do maior menos o menor, é o complementar do conjunto A no conjunto E. Notações para complementar existem várias, tá? Eu vou usar geralmente essa, tá? Que é o A com a barrinha em cima. O problema dessa notação que eu vou usar é que no contexto tem que estar claro em relação a qual conjunto que eu estou considerando, tá? O complementar. O pessoal também, às vezes, em algum livro aparece com um Czinho aqui em cima, uma linha. E alguns livros têm essa notação um pouco mais carregada. Esse C é símbolo de complementar, tá? Então significa complementar do conjunto A no conjunto E, tá? Essa notação de verde aqui, às vezes ela é melhor porque já indica se está pegando complementar em relação a qual conjunto. Então, ó, vou fazer então alguns desenhos aqui, ó, para vocês. Suponha que esse aqui é o conjunto A, esse aqui é o conjunto B, certo? Então, ó, se eu quero a união de AB, a união então é todo o conjunto, tá? Então, vou pegar todos os elementos que estejam ou no A ou no B, tá? Não precisa estar exatamente em um conjunto, tá? Basta que esteja em pelo menos um. Então, de amarelo aqui, ó, é a união, tá? A união B. Se os conjuntos são disjuntos, a união, mesma coisa. Você vai pegar o A então aqui de amarelo também, tá? É a união B, tá? Vamos ver a interseção agora. Como a gente pode representar ela em uma figura, né? Definição de interseção, então é o conjunto formado pelos elementos que estão em ambos os conjuntos, né? Ou seja, vai ser essa parte aqui, ó, que pega todo mundo. Tá? Então aqui de amarelo, isso aqui é a interseção. Tá? Agora o que acontece se os conjuntos são disjuntos? Então nesse caso a interseção é vazia, né? Então a interseção é o conjunto vazio. Tá? Agora que eu vi que eu posso usar isso, né? Vamos supor então que esse aqui é o conjunto A e esse aqui é o conjunto B. Então, quem é o A menos B? São os elementos que estão, ou a diferença entre A e B, né? São os elementos que estão no A e não estão em B. Então, nesse caso, vai ser só o conjunto A. Tá?
Então, essa aqui é a diferença entre A e B. Agora, se os conjuntos A e B têm interseção, por exemplo, assim. Então, esse aqui é o A, esse aqui é o B. Quando a gente vai olhar, tem uma interseção aqui, né? Então, quem vai ser a diferença entre A e B? Eu quero os elementos que estão no A e não estão no B. Então, vai ser os elementos, todos os elementos de A, exceto aqueles que estão na interseção. Tá? Então, vai ser só com a topia de amarelo aqui, ó. Então, isso aqui é a diferença entre A e B. Certo? Uma outra situação que pode acontecer também é que os conjuntos A e B sejam de tal modo que um esteja contido no outro. Como por exemplo assim, ó. Então, suponha que esse aqui é o A e esse aqui é o B, tá? Então, o A está contido no B. Então, o A união B, nesse caso, é o B, né? São todos os elementos que estão em A ou estão no B. Então, nesse caso aqui, ó, A união B é o próprio B. E agora, se esse é o A e esse é o B. A interseção são os elementos que estão no A e no B ao mesmo tempo. Ou seja, serão todos os elementos do conjunto A, porque todo mundo que está no A está no B. Tá? Então, esse aqui é o A, interseção com B é o próprio A. E a diferença, como é que fica? Vamos ver. Ó, suponha que esse é o A e esse aqui é o B. Então, nesse caso, quem é a diferença B menos A? Então, os elementos estão no B e não estão no A, ou seja, é o complementar do A em B, né? Então, são os elementos que estão no A e não... que estão no B e não estão no A, certo? Ou seja, são esses caras que são todos os elementos de B, exceto aqueles que estão no A. Então, é como se, quando a gente fala o complementar de A em B, você está pegando basicamente todos os elementos de B e tirando os elementos de A, né? Porque o A está lá dentro. E se esse é o A e esse aqui é o B, quem é o, o A menos B? Então, ao contrário. São todos os elementos que estão no A e não estão no B. Só que todo elemento que está no A está no B. Não tem ninguém que está no A e não está no B, né? Então isso aqui é o conjunto vazio. Certo? Então, pessoal, vamos ver então alguns exemplos aqui. Bom, um exemplo fácil, tá? Caso finito. Suponha que A é o conjunto formado pelos números naturais de 1 a 5, o B é formado pelos números 1, 5, 6, 3, o C é 2, 4, 8, 9 e o D é o conjunto formado pelas letras A e B, tá?
Então, quando eu faço A união B, ele vai conter todos os elementos do A, né? Então, vai ter 1, 2, 3, 4, 5. E os elementos de B também. O 1, 5, 6, o 3. Só que, ó, o 1 já coloquei, então você não precisa colocar de novo, tá? Que o que interessa no conjunto não é a ordem dos elementos, é só os elementos que estão ou não, tá? O 5 já coloquei, o 6 coloquei aqui, ó, e o 3 já estava lá, tá? Agora a interseção de A entre A e B é simplesmente pegar o conjunto A e o conjunto B e olhar os elementos que estão nos dois ao mesmo tempo, certo? Então, ó, o 1 está nos dois conjuntos, o 2 não está no B, então ele não está na interseção. O 3 está no A e também está no B. O 4 só está no A, não está no B. E o 5 também está no A e no B. Então a interseção entre A e B é 1, 3, 5. Certo? Agora B união A. Você vai pegar todos os elementos que estão no B ou estão no A. Que, é claro, vai dar a mesma coisa que deu A união B, tá? Então a ordem quando a gente faz a união, os conjuntos não importam, o resultado vai ser o mesmo conjunto, tá? Mesma coisa para a interseção. Ó, B inter A deu 1, 3, 5, que é o A inter B, tá? Bom, eu defini união e interseção por enquanto só para dois conjuntos, mas para três ou mais conjuntos, calcular união e interseção é a mesma, a ideia é análoga. Então, por exemplo, se eu quero fazer a união dos conjuntos A, B e C, você vai colocar todos os elementos que estão no A, todos os que estão no B, todos os que estão no C. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5 vai entrar. O 6 está só no B, vai entrar também. O 8 e o 9, que também só está no C, vai entrar. Tá? Então, vai dar esse conjunto. E, é claro, ó, se eu pegar a interseção entre A e B, A e D, não temos repetição de elementos, né? Então, vai ser o conjunto vazio. B, quando eu calculo a interseção com D, também, ó, vai dar o conjunto vazio, porque o B só tem números e o D é formado pelas letras A e B. E mesma coisa para a interseção entre C e D. Tá? Vamos ver então os conjuntos numéricos, como é que funciona. Vocês lembrarem, conjunto dos naturais é o conjunto formado por esses números aqui, ó. 0, 1, 2, 3 e assim por diante, tá? Conjunto dos inteiros, você vai pegar e colocar os negativos também, tá? Então, mas só inteiros, ok? Então, ó, quando a gente pega a união desses dois conjuntos, vai dar o Z. Por quê? Porque o que acontece, ó? O conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros. Quando você faz a união, vai dar os inteiros. E quando eu calcular a interseção, vai dar os naturais, né? Porque os naturais estão contidos nos inteiros. Agora, os racionais. Vamos relembrar que os racionais são aqueles números que podem ser escritos da forma P sobre Q, né? Uma fração. Só que muito importante que esses números P e Q devem ser inteiros, tá? E é claro que o Q tem que ser diferente de zero. Então, esses são os racionais. Os irracionais são aqueles números que não podem ser escritos dessa forma, tá? Que geralmente a gente denota assim, ó. É a diferença entre os reais e os racionais. E os reais é a união, tá? São os números que podem ser escritos como fração, unido como aqueles números que não podem ser escritos como uma fração, tá? Então, se a gente for analisar, nós temos conjuntos reais, aí dentro dos reais nós temos
Eu vou até fazer assim, ó. De um lado ficam aqueles que podem ser escritos como fração, e do outro lado ficam aqueles que não podem ser escritos como uma fração, certo? Então, ambos, os racionais e os irracionais, estão contidos nos reais. Então, ó, se eu fizer a união dos racionais com os reais, vai dar os reais. E se eu fizer a interseção dos racionais com os reais, vai dar só essa parte aqui, ó, tá? Que é o conjunto dos racionais. Maneira análoga para os irracionais, quando você faz a união com os reais, dá os reais. E a interseção dos irracionais com os reais dá os irracionais, certo? Bom, também quando eu pego como os reais é o conjunto formado por todos os números, tanto racionais quanto que são racionais ou irracionais, a união dos racionais com irracionais dá os reais e a interseção é vazia dos racionais com irracionais, tá? Que racional é um número que pode ser escrito como fração e um irracional é aquele que não pode, tá? Então, um número, só acontece em uma das duas situações, tá? Então, ó, se eu for fazer uma representação, o que está acontecendo aqui? Nós temos os naturais, que estão contidos no conjunto dos inteiros, tá? Que por sua vez estão contidos no conjunto dos racionais, certo? E estão todos contidos no conjunto dos reais, tá? Aí esses que estão fora dos racionais são os irracionais, tá? Então, ó, os naturais estão aqui de amarelo. Aí vem para os inteiros. E os racionais aqui. Aí os caras que estão aqui é o complementar de R nos racionais, né, que a gente chama de irracionais, tá? Bom, vamos ver então agora alguns exemplos com diferença. Vou pegar A, B, C e D, os mesmos conjuntos que nós pegamos anteriormente, e E, você olhar, contém todos os elementos de A, B, C, D, A, B, C e D. Ou seja, o E é a união de A, B, C e D, tá? Então, quem é o A menos B? A diferença entre A e B. Você vai pegar os elementos que estão no A e não estão no B. Ó, o 1 não pode, porque ele está no B. O 2 só está no A, então ele está na diferença. O 3 não pode, porque ele está no B também. O 4 está na diferença, porque ele não está em B. E o 5 também não pode estar na diferença, porque ele está no B também. Tá? Então, ó, a diferença você vai fazer como? Você vai olhar os elementos que estão no primeiro conjunto e não estão no segundo conjunto. Tá? Ó, o AC é quem está no A e não está no C. Ó, é o 1, o 3 e o 5. Né? O 2 e o 4 não entram porque eles estão no C. Agora o A menos D. Se você olhar, ó, o A e o D tem interseção vazia.
Então, o A menos D são todos os elementos que estão no A e não estão no D. Vai ser todo o A, né? Porque todo mundo que está no A não está no B, no D. A menos E são os elementos que estão no A e não estão no E. Se você olhar, o 1 está nos 2, o 2, o 3, o 4 e o 5. Ó. Todos os elementos de A estão em E. Portanto, essa diferença é vazia. E assim por diante, tá? Ó, B menos C é o 1, o 5, o 6 e o 3. Então, deu o próprio B, tá? Porque os conjuntos são disjuntos. Agora, ó, o A está contido no E, né? Então, quando eu faço a diferença entre E e A, eu estou calculando o complementar do A no E. Quem é o complementar? São os elementos que não estão no A. Né? Estão no E e não estão no A. Ou seja, é o 6, o 8, o 9, o A e o B. De modo análogo. Quem é o complementar? A diferença entre E e D. É o complementar do D no E. Não são os elementos que estão no E e não estão no A, no D. Ou seja, é só pegar do E e excluir os que repetem, né? O A e o B. Então vai sobrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 e o 9. São os elementos que estão no E e não estão no A. No D, né? E para os conjuntos numéricos, como é que fica? Essas coisas aqui. As diferenças. Bom, como eu já tinha até comentado aqui em cima, ó, se eu pegar os reais, vamos fazer o desenho de novo aqui. Eu tenho Nós temos o conjunto dos números reais, tá? Dentro dos reais, nós temos de um lado os racionais, de outro lado os irracionais. Note, se eu pegar o complementar R e tirar o I, vai sobrar o quê, né? Vai sobrar essa parte aqui, ó, os racionais. Tá? Ou seja, o complementar dos racionais em R é os irracionais. De maneira análoga, se eu pegar de R e excluir os racionais, me sobra os irracionais. Então, R menos racionais dá irracionais. Ou seja, o complementar dos irracionais em R é o conjunto dos racionais, certo? Bom, a gente também já sabe que o conjunto dos números inteiros contém o conjunto dos números naturais, né? Aí nos naturais aqui nós temos 0, 1, 2 e assim por diante, tá? E fora dos naturais, então, dentro dos inteiros, vai ficar só os negativos, né? Então, quando eu calculo a diferença z menos n, vai sobrar o quê? Essa parte de fora aqui, ó. Que é simplesmente os negativos. Certo? Por isso, então, aqui, ó, a diferença entre z, os inteiros e os naturais, é o conjunto formado pelos números menos 1, menos 2, menos 3 e assim por diante, tá? Que em alguns livros você vai encontrar essa notação aqui, ó. Z com sinal de menos e um asterisco, tá? Quer dizer que estou pegando só os negativos. Certo, pessoal? Então, até o próximo vídeo, que daí a gente vai começar a provar algumas propriedades que eu vou comentar com vocês. Até lá, então.